E aí, pessoal, de volta aqui, podcast Cura pelo Hábito. Eu sou o Cláudio Cotter, esse é o Rafael Ferreira. Tudo bem, Rafa? Tudo bem com você? Como você está? Consciente do processo? Consciente. Por quê? Por que você me perguntou isso? Porque talvez a consciência seja algo inexplicável ou explicável, não sei. O que você acha? Esse é o assunto de hoje, Rafa. Eu vou te falar. Essa semana a gente quase pirou de estudar sobre a consciência, cara. Foi denso. Como você gosta de falar. Foi denso e foi importante, né? Porque você começa a estudar e aí a gente começa a buscar todas as linhas e aí você vai ficando maluco mesmo. E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui. A primeira coisa que eu queria falar, na verdade, é que, assim, influencia muito o nosso trabalho, principalmente na área da psicossomática. Então, essa é a primeira coisa. Então, a conclusão no final desse episódio que a gente quer trazer para vocês é como é importante a gente estudar a consciência, porque realmente influencia nosso trabalho na psicossomática, no entendimento das doenças, no entendimento de como elas se mostram pra gente por meio de sintomas. Então, assim, tem sido muito importante pra gente estudar a consciência humana. E, por outro lado, eu acho importante já deixar um aviso aqui que, assim, são tantas fontes que a gente foi atrás. A gente foi realmente atrás de muitas fontes. Era quase impossível a gente se aprofundar em todas essas fontes em uma semana, né? Então, provavelmente, a gente deva fazer outros episódios sobre isso, né? Mas aí a gente traz aqui um geral sobre consciência, com o objetivo da gente trazer isso para a prática, né? E o que a gente faz com isso? Pra gente melhorar a nossa vida mesmo, porque realmente a gente estudando consciência e compreendendo a consciência, né, de alguma forma, a gente consegue trazer muitos benefícios no nosso dia a dia, não só na parte que a gente fala da saúde, que o nosso foco é a saúde, mas a gente traz em vários aspectos relacionais da nossa vida. E pessoal, antes da gente continuar, escrevam aqui nos comentários o que vocês acham ou qual é o conceito que vocês têm sobre consciência. E algumas linhas de pensamento realmente vão fundo em questões como a física quântica, criam teorias em cima de comportamento de partículas. Tem muita coisa que a gente não vai aprofundar aqui, porque realmente ficaria cansativo, não é nosso objetivo, trazer para a prática, então não faz sentido a gente ficar tanto batendo nessa questão da profundidade que as teorias que foram se postulando durante muitos anos, que vem se falando sobre consciência. Isso a gente está falando lá, se a gente for falar, dá para falar de consciência. Como sempre dá para falar lá de Sócrates, mas o que a gente viu foi desde Descartes, tem já algumas citações sobre a consciência para tentar entender o comportamento humano, né, e como ele trouxe isso no estudo dele, nas teorias dele. E a gente foi trazendo isso mais para a nossa realidade, né? Tem teorias do Einstein, tem coisas mais recentes e até aulas do Philip Goff que eu assisti e li algumas coisas sobre o Philip Goff, que é um filósofo atual. Então, assim, tem muita coisa que a gente foi trazendo e a gente vai trazer hoje no episódio para vocês. Alguns autores que eu nunca tinha ouvido falar e que a gente estudou esses dias, né, Rafa? Consciência é um tema que é discutido na filosofia, na teologia, na ciência, na neurociência, na biologia, né? Então, assim, na psicologia. Então tem assim, muitas linhas, né, de estudo da consciência, né, na fenomenologia, nos aspectos transgeracionais, que são aspectos de herdar, né, de heranças genéticas. Então, a consciência ela está ela é material de discussão em várias áreas. E aí a gente tem uma abordagem muito grande e profunda para trabalhar de uma vez só. Então, talvez é isso, né, Cláudio? A gente vai trabalhando consciência em outros episódios também. É isso aí. Começa aí falando um pouco sobre a definição. Eu achei legal que depois a gente foi discutindo, foi complicando tanto a nossa discussão, que daí você trouxe a definição do que é consciência. Eu achei importante para até normalizar um pouco o assunto, né? A etimologia da palavra. Então a gente o que a gente fez, né? Então a gente decidiu trazer um ponto de partida sobre a consciência, que é a gente definir, a gente vai trazer o parâmetro
de onde que a gente começa como consciência e qual linha que a gente vai seguir. E aí fica mais fácil a gente construir esse raciocínio. E tem uma coisa que eu gosto muito, né, o Cláudio também, a gente sempre, toda vez que a gente está buscando e estudando, a gente gosta muito de trazer a etimologia da palavra, né? Então, quando a gente busca e está falando, o que é consciência? E aí a gente vai buscar etimologia. Então, etimologia da palavra consciência, de onde que ela surge, de onde ela vem. Porque muitas vezes quando a gente olha a etimologia de uma palavra, a gente compreende isso numa profundidade melhor. Porque muitas palavras, muitos verbos, muitas coisas que hoje são faladas, elas sofreram alterações de significado. E quando a gente vai na etimologia, a gente compreende isso na essência, na íntegra, né, na raiz de como ela surgiu. E então, consciência, no latim, conscientia é um substantivo feminino que significa conhecimento mútuo. Consciência ou conhecimento interior. É formada pela junção do prefixo com, que significa com ou junto, e scientia, que significa conhecimento. Então, o que é consciência? Então, pode ser interpretada como conhecimento compartilhado ou conhecimento interior. E aí a gente pode começar, né, Claudio? Então a gente vai trazer que é consciência, a gente vai trazer que é um conhecimento compartilhado e um conhecimento interior. E disso a gente faz o nosso ponto de partida, e tudo que a gente for falando de consciência, a gente sempre vai abordando nessa questão da consciência exterior, o que é isso e o que é trazer para o interior. E aí a gente consegue abranger de uma maneira mais global todas as linhas aí de pensamento. Aí fica até irônico a gente falar que tem ciência na palavra consciência, porque a ciência de hoje ainda não consegue entender fisicamente aonde está a nossa consciência, qual a ligação da consciência, que é uma coisa tão subjetiva, essa é a palavra certa para usar, em relação ao que a ciência estuda, que é objetivo, é muito objetivo. E só voltando um pouco no tempo, só para entender o que aconteceu com a ciência, a gente não vai aprofundar muito nisso, a gente já falou em outros episódios sobre isso, mas na época de Galileu se estabeleceu mais ou menos a forma como se faz ciência até hoje, que foi tirar as questões subjetivas e só manter as questões objetivas dentro da ciência. Então tudo que é calculável, tudo que é possível colocar em termos de estatística, que é mais palpável, permaneceu na ciência. E tudo que é mais subjetivo foi simplesmente retirado, porque foi uma forma, principalmente na época que tinha menos recursos, de fazer com que a ciência avançasse, porque eles perdiam muito tempo discutindo as coisas subjetivas. Então, assim, para entender, foi muito importante para a ciência evoluir e trouxe muitos benefícios para a humanidade. Com o tempo, vieram muitos pensadores e isso ficou muito na área da filosofia, a discussão sobre consciência, até os tempos de hoje, porque realmente a ciência deixou isso de lado para evoluir. Já numa fase um pouco mais avançada da história, como na fase do Descartes, por exemplo, ele tentou criar uma relação entre o físico e o objetivo e o subjetivo, né? O físico e o mental, a consciência, mas ele mesmo achou que era muito difícil que existisse alguma relação e ele preferia tratar como duas coisas totalmente separadas. Então, o que acontece hoje na ciência é que ainda a gente não consegue demonstrar fisicamente onde está a nossa consciência e a gente ainda tem essa discussão acontecendo em muitas áreas de conhecimento, como o Rafa estava falando. Então, o que os pensadores hoje, que os filósofos e as pessoas que estão ainda postulando teorias sobre o que é a consciência fazem muito hoje é usar experimentos mentais para trazer esse raciocínio do que é essa questão tão subjetiva que influencia a nossa vida, mas a gente ainda não consegue colocar no físico. Que a consciência é algo que a gente já considera como algo que existe, isso já é um consenso. Só que explicar o que é consciência que é uma questão que hoje ainda talvez a gente não tenha ferramentas ou instrumentos que possam explicar isso de uma maneira mais material, vamos dizer assim. Um dos estudos que eu vi, eles pegaram uma chimpanzé e tiraram a parte do córtex da visão, referente à visão. E num primeiro momento, lógico que ela ficou cega e ela se comportava como um cego total.
com o tempo, ela começou a reconhecer o ambiente, não palpando. Ela começou a perceber que as coisas estavam no ambiente e desviava das coisas, sem palpar. E depois desse estudo, fizeram estudos com seres humanos também que não tinham um campo visual, assim, eles colocavam formas nesse campo visual e intuitivamente algumas pessoas conseguiam acertar quais eram as formas que estavam no campo visual que eles não tinham, fora do campo visual deles. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente começar sempre a correlacionar com coisas antigas ou a história, porque a história mostra pra gente coisas que são importantes. E quando a gente olha para nós hoje, nesses tempos modernos, nos tempos atuais, quantas coisas não evoluíram, não é? Quantas coisas mudaram, foram se transformando. Então, quando você fala do telefone, do computador, né, a gente vê, principalmente no ramo tecnológico, quanto que não teve de transformação, né? O que era um telefone em 20 anos atrás, um telefone agora, né, um computador. Então, a gente vê essa transformação acontecendo. Por quê? Porque estamos abertos à mudança, a melhorias, a um movimento. E aí, quando a gente vê na história, eu vou falar da história da área da saúde, principalmente falando aqui algumas técnicas dentro da que a gente, né, acaba tendo mais contato, a gente vê que técnicas que foram desenvolvidas e que são fechadas, e quando a gente fala fechadas, que não permitem, né, elas não deixam esse avanço, essas mudanças acontecerem e querem manter aquilo do jeito que é, do jeito que foi, né, que foi introduzida, elas são técnicas que vão se perdendo e vão enfraquecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque como nós somos seres de mudança, a gente vai se transformando, é perceptível que quando as técnicas vão evoluindo no processo e vão junto se transformando, elas vão ganhando efeito e se mantendo mantendo um bom benefício, né, quando a gente vê na forma de tratamento. E se não fosse assim, por exemplo, a fisioterapia já teria acabado, né, porque a fisioterapia que se fazia é completamente diferente do que se faz hoje. E é bem interessante isso. Então, se a gente está aberto a transformações e a cada vez a juntar os aprendizados, a gente vai sempre ganhar com isso. E isso é consciência, né? Então, se a gente começar a pensar nisso, isso é a consciência compartilhada. A consciência que vai sendo compartilhada, vai sendo ensinada, vai sendo introduzida, vai se transformando e a gente vai vendo mudanças. Então, se a gente poderia já dizer aqui sobre consciência, essa é uma questão que a gente pode trazer. Se a gente se permitir, a gente vai se tornando, vai fazendo com que essa consciência vai sendo compartilhada e a gente vai aprendendo e se desenvolvendo cada dia mais. Porque a consciência tem a ver com conhecimento, evolução do conhecimento. E realmente a fisioterapia vem nesse movimento muito grande nos últimos anos de se renovar e de ser mais adaptável aos novos conhecimentos que estão surgindo, na ciência principalmente. E ainda existe uma crítica muito grande dentro da ciência a algumas técnicas que, principalmente a psicanálise, são técnicas, até a constelação familiar, são algumas técnicas que realmente a ciência, como é feita hoje, tem muita dificuldade de estudar por não ter essa capacidade de avaliar o subjetivo, mas eu vejo como são importantes, por outro lado, essa parte dos pensadores, dessas teorias que vêm sendo colocadas para a gente como conhecimento novo, e a gente vem discutindo isso porque que é a nossa proposta aqui, inclusive hoje, porque à medida que a gente entende melhor o que é subjetivo, vai ficar mais fácil de fazer a ciência, de juntar o cientista com o filósofo e fazer uma ciência com maior capacidade de avaliar o subjetivo, que hoje a gente não tem essa capacidade tão estruturada. É isso, é entender essa consciência, né, essa amplitude que ela tem, é a gente juntar forças, né? Então, a gente não tem que brigar, né? Eu não tenho que te condenar alguma coisa. Não, eu tenho que pegar e juntar forças. Vamos,
né, usar o que a gente tem de método ou científico que a gente considera e que a gente pode, depois que comprovado, dizer assim, ó, isso aqui funciona, com aquelas práticas, aquelas técnicas que trazem benefício, porque a gente vê os resultados, né? Então a gente vê o benefício através dos resultados e a gente vai lá e vai fazer pesquisa, né? Junta quem gosta de fazer pesquisa com quem tem aí o domínio das técnicas, enfim, de várias técnicas, inclusive dentro das técnicas, por exemplo, da fisioterapia, que tem várias, né? Então não estou falando só de técnicas aqui integrativas, que o pessoal chama de holística, mas as técnicas dentro das próprias graduações, né? Então, por exemplo, dentro da fisioterapia, da psicologia, da biologia, enfim, né, a gente tem várias técnicas que, né, elas vão sendo aplicadas, elas começam assim, né, Claudio? Começam sendo aplicadas, tem resultado e depois vão ser estudadas, né? E aí natural. E aí a gente vai o quê? Vai estudando. Então acho que é juntar forças. Como a gente fala muito de juntar forças das práticas que são alopáticas com as práticas integrativas. Vamos juntar força. Não é que uma é melhor que a outra ou uma substitui a outra, não, a gente faz um trabalho em conjunto e em conjunto a gente é muito melhor. Na clínica, quando a gente está atendendo, atuando juntos, a gente trabalha de forma integrativa, a gente usa a soma da fisioterapia com a acupuntura, com a nutrição, com a psicologia, a gente é uma clínica integrativa, então quando a gente tem essa capacidade de se unir, a gente é muito melhor, e que é isso que é o ser humano, e isso amplia a consciência, e isso vai nos tornando muito mais consciente de várias coisas. Então a consciência, se tem uma aplicação prática que a gente poderia dizer, né, tem várias, né, que a gente vai trazer, mas uma aplicação prática para a consciência é a gente usar a consciência para juntar e se unir. Quanto mais a gente se unir, mais benefício todos terão. E uma forma da gente fazer isso, eu acho que é trazer as definições que existem sobre o que é consciência e trabalhar essas definições. Por quê? Porque existem diversas definições de diversos autores diferentes. Então, se você não tem nenhuma unidade, um consenso do que é a consciência, é difícil estudar a consciência, né? Então, quando a gente estava estudando, eu percebi que eu já tinha estudado lá atrás o inconsciente na visão do Freud, do Jung. O Rafa estudou muito o Bert Hellinger, né, que é da constelação familiar. Então todos eles falam desse inconsciente. O Jung e o Bert Hellinger principalmente falam de um inconsciente coletivo. E de repente, quando você começa a estudar os autores atuais, mais recentes, né, eu tô falando de década de 90 para cá, eles não falam praticamente do inconsciente. E aí eu encontrei um autor que chama Ned Block, que tem um livro que eu não vou lembrar agora, vou colocar aqui na tela depois, que nesse livro ele caracteriza a consciência de duas formas: a consciência acessível e a consciência fenomenológica. A consciência acessível seria o consciente do Freud, do Jung, que é a nossa memória acessível, é as coisas que a gente consegue descrever aqui do ambiente, coisas que a gente tem acesso direto e são concretas, quer dizer, são objetivas. E a gente está consciente no momento presente, né? Isso. E a consciência fenomenológica, que em inglês é Phenomenal Conscience, eu traduzi como fenomenológica porque quando você joga no tradutor fica consciência fenomenal. Eu acho que essa tradução tá errada. Eu acho que faz mais sentido consciência fenomenológica. Eu não achei texto dele em português. Fenomenologia é uma ciência, né? É uma linha de pesquisa que chama fenomenologia, né? São os estudos de fenomenologia, os fenômenos. Por exemplo, a medicina chinesa. Ela foi desenvolvida através do estudo do fenômeno. Constelação familiar é a mesma coisa, e várias outras, né? Então, e você não tem como... provavelmente como base, porque sim, o estudo do fenômeno é a observação, e aí você sabe que é uma questão mais subjetiva, porque está dependendo de quem está observando para interpretar. E por isso que você vê que, por exemplo, se você pegar 10 pessoas, você pegar uma pessoa para 10 avaliadores diferentes, como é muito subjetivo, provavelmente eles vão avaliar de forma diferente, porque eles vão observar coisas diferentes. Porque a avaliação principalmente quando a gente coloca sintomas que tem a ver com questões emocionais, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que
Um paciente cardíaco, ele tem questões emocionais envolvidas. Um paciente doente de câncer, ele tem questões emocionais envolvidas. Dá para falar que a doença foi totalmente... que a raiz do problema foi totalmente emocional? Não dá para falar isso, mas a gente sabe dentro do conceito biopsicossocial, a gente sabe que tem fatores biológicos, né, concretos, né, físicos, existem fatores sociais de comportamento e existem fatores emocionais que estão influenciando para aquela doença se desenvolver. A maior parte das doenças, principalmente crônicas, tem esses 3 aspectos. Então, quando a gente vai parar para avaliar isso, essa parte mais psicossocial, ela é avaliador dependente, ela é muito mais subjetiva. Por quê? Porque a minha experiência, os meus filtros, a forma como o meu cérebro enxerga aquilo vai influenciar muito na minha avaliação, por mais que eu siga um questionário que foi determinado cientificamente. Por quê? Porque eu vou pegar os dados e vou interpretar e vou colocar uma conclusão naquilo. Então, é lógico que é avaliador dependente. Portanto, só para colocar aqui, eu achei muito interessante essa correlação da visão de uns 100 e poucos anos atrás, aí, na época do Freud, onde ele trouxe o inconsciente, e uma visão um pouco mais recente, onde você quase... moderna, né? Você não consegue encontrar muitos autores hoje em dia falando do inconsciente, o que é bem interessante. É, bem interessante isso, Esse foi o primeiro fato que eu achei bem legal de trazer para a gente começar. O segundo fator que eu acho, calma, Rafa, que eu já vou te dar a palavra, porque eu quero que você fale sobre constelação familiar, né? Porque tá bom. Até porque é um assunto que está em alta, até saiu a 2ª temporada daquela série turca, Uma Nova Mulher. No Brasil traduziram como Uma Nova Mulher, mas nos Estados Unidos é como Another Self. Another Self. E o nome em turco lá, quando a primeira temporada eu vi o nome em turco, eu falei, cara, mas o que quer dizer em turco, né? Quer dizer Oliveiras. E aí você entende porque Oliveiras quando você assiste a primeira temporada, né? Porque às vezes eles estão... Que faz bastante sentido. Eles estão no porque lugar que tem oliveiras. Porque o Zaman, que é o constelador ali da série, ele tem herdado da família dele uma plantação de oliveiras, né? Que produz azeitona e um monte de coisa. É verdade. É bem legal. E aí, quando a gente fala desses experimentos mentais, eu achei muito legal trazer alguns aqui, porque um deles é o experimento que eles chamam de experimento zumbi, que traz pra gente a questão de que imagina uma pessoa que é exatamente igual a você. Ela tem todas as percepções que você tem quando você fala da consciência acessível ou do consciente. Ou seja, ela olha para uma mesa, ela sabe que é uma mesa, ela olha para uma outra pessoa, ela sabe que é uma pessoa, ela sabe dar bom dia para outra pessoa, ela sabe se relacionar com as outras pessoas. Mas quando entra nessa questão da consciência fenomenológica, onde entram sentimentos, relações e essa profundidade da relação humana, esse zumbi não é capaz de chegar nesse nível de interação. Então é mais ou menos como a AI, né? Eles até fazem, algumas aulas que eu assisti, alguns podcasts que eu ouvi também, eles fazem essa relação do que seria uma AI ou alguns animais que eles reconhecem o que é o objetivo tal, mas eles não conseguem, por exemplo, questionar a existência deles. Né, os animais, muitos animais não conseguem parar, a maior parte deles, eu acho que não conseguem questionar a existência, parar e falar qual o objetivo da minha vida aqui, né? Até porque eles são muito intuitivos, eles fazem o que eles foram geneticamente direcionados a fazer. Então, assim, esse zumbi, ele é 100% objetivo, 0 subjetivo, né? E a forma como a gente estuda hoje o ser humano é um ser humano que seria esse zumbi, porque a gente tira de lado toda essa questão subjetiva. A ciência é toda em cima de coisas objetivas. E aí entra até uma discussão interessante, em algumas discussões que eu vi, de falar assim, se a gente já estivesse entendendo todas as questões subjetivas, como elas são representadas no cérebro humano, a gente já estaria conseguindo fazer robôs que fossem 100% iguais aos humanos.
se a gente já entendesse. Porque provavelmente a gente ia conseguir reproduzir isso se a gente fosse capaz de entender como se representa no nosso cérebro, né? E outra discussão interessante que eles trazem é assim, em que momento um ser vivo se torna consciente no sentido dessa consciência fenomenológica? Que animais que têm essa consciência? Em que momento o bebê tem essa consciência? Lembrando que se a gente for analisar evolutivamente, as células foram tomando decisões de se multiplicar ao invés de crescer num certo momento, né? O quanto isso tem de consciência, né? De que é melhor uma coisa do que outra. Por que a célula não decidiu só crescer, crescer, crescer? Por que ela percebeu, em que momento que a célula percebe que é melhor se dividir? Biologicamente vai ser mais eficiente, né? E viver em comunidade é mais eficiente do que viver sozinho, né? Então, assim, isso vale tanto para a célula como para os seres, os animais, né? Viver em matilha, viver em comunidades, em tribos. Então, em que momento o ser consegue, o ser, não importa qual ser, o ser vivo, o ser humano, consegue passar dessa consciência acessível para a consciência subjetiva? E aí eu só coloco aqui que essa é a grande questão da filosofia hoje, que eles colocam como o grande problema da consciência. The hard problem of conscience, que eles falam, o problema difícil da consciência, de como explicar isso. Por exemplo, é tão fenomenológico, então essa coisa da observação, do subjetivo, mas ao mesmo tempo é tão profundo que levou a criar técnicas muito interessantes e eficientes, não só técnicas da saúde, né? Outras coisas também, mas aqui a gente fala de saúde. E quando a gente fala da medicina chinesa, que é extremamente fenomenológica, que se criou pela observação, olha só que interessante isso. Na medicina chinesa, e aí quando a gente estuda a acupuntura, a gente fala que o Qin, que eles chamam do coração, que o coração é a mente. Você fala, o coração é a mente, o coração abriga a mente. E aí você encontra uma explicação mais ocidental, que porque o coração guarda o sangue oxigenado, e o sangue oxigenado vai para o cérebro, oxigena o cérebro e você consegue pensar. Mas quando a gente estuda, e aí tem vários estudos, por exemplo, Kant Seppert, que escreveu o livro Moléculas de Emoções, né, Moléculas de Emoções, ela explica e ela comprova nas pesquisas dela que todas as células do corpo praticamente têm receptores de memória, e que uma memória é formada por um peptídeo e, ora, ela pode estar somada com um ópio, que é a emoção. Então, pode ser que a memória seja só o peptídeo, que é chamada de memória neutra. E quando tem o ópio, aí ela tem um impacto emocional, que são as emoções. E ela explica isso, que a memória está no corpo, a memória está em todas as células. E a gente diz que o cérebro, ele acessa isso e traz uma, né, quando a gente fala assim, traz uma função. Na medicina chinesa, essas memórias que estão nessas células, que a gente pode dizer que é parte do nosso inconsciente, porque a gente não está consciente de todas essas memórias, é o coração, é o Qin, que guarda a mente. Então, para a medicina chinesa, quando ele está falando do Qin, que guarda a mente, ele está dizendo do inconsciente, das memórias inconscientes. Tanto que o Qin, o coração, ele é relacionado com memória a longo prazo, que são as memórias antigas, que são as memórias inconscientes. Então, como que eles chegaram nesse processo? Pela observação. É a fenomenologia. E é bem interessante. Tem um livro que eu recomendo ler, que é muito bom. Inclusive a Lucilena Galvão, ela fala sobre, né, ela tem um vídeo sobre esse livro, que é de filosofia árabe, que é difícil ter, e que chama
O Filósofo Autodidata, né? Traduziram como Filósofo Autodidata, que é uma história muito interessante, muito parecida com, quando a gente fala o Robinson Crusoe, que fica perdido na ilha. Na verdade, até tem relatos de que a história de Robinson Crusoe foi escrita baseada nesse livro, mas basicamente é a história de um bebê que vai ser deixado, que é o Rai, que vai ser deixado numa ilha, e lá ele vai se desenvolver, só que aí no aspecto filosófico. Então ele vai entendendo sobre a vida pela observação no aspecto filosófico. É muito legal, é muito, muito rica essa história, e que ajuda a gente muito a compreender essa questão da consciência, como o Cláudio trouxe aqui da consciência, como que é, Cláudio, que você falou da consciência fenomenológica, que é interna, né, e acessível nesse aspecto, né? O termo é tão novo que eu nem estava familiarizado ainda, mas é isso. Inclusive, você falou um negócio que eu saí falando com as pessoas sobre consciência essa semana para ver o que saía, né, de cada pessoa. E eu também, eu perguntei para algumas pessoas o que é para você consciência. E aí, e aí eu falei que eu estava estudando, eu mandei para algumas pessoas os links que eu estava vendo, estudando, algumas coisas que eu li de artigos e aulas que eu assisti, e um deles me falou assim, inclusive, eu até achei ridículo da minha parte não pensar nisso, porque eu estudo tanto as cadeias musculares, o tecido conjuntivo. Aí um dos coaches lá que eu conheço da academia que eu frequento falou assim, que ele é todo meio filósofo, assim, ele falou, inclusive tem pesquisadores que estão estudando essa memória que fica na fáscia, né, na fáscia muscular, na fáscia nos tecidos conjuntivos pelo corpo. E eu falei, nossa, lógico, eu estudo isso o tempo inteiro, né? Eu trabalho com isso, e eu tava tão no subjetivo que eu tava esquecendo do que eu mais estudo, que é a questão do quanto a gente guarda a memória na fáscia. E realmente isso é um estudo que está em andamento hoje, está se analisando, porque esse é um tecido conjuntivo que envolve os tecidos, a fáscia, não só os músculos como os órgãos também, ele está por todo o corpo, ele é considerado hoje o maior órgão do nosso corpo, né, esse sistema facial. E ele está no coração, ele é o pericárdio, ele está no pulmão, é a pleura, ele está nos músculos, a fáscia do músculo, né, em volta do sistema nervoso, né, tem a meninge. Então a fáscia está presente em todos os órgãos, e realmente a gente percebe na prática que os pacientes têm uma retração muito grande desse tecido por questões de memória, por traumas locais ou por traumas representados. Às vezes acontece numa parte do corpo, não porque o trauma foi naquele local, mas por aquela parte do corpo ter algum significado para a situação. Por exemplo, uma pessoa que não sabe para onde ir na vida, ela pode ter uma dor no joelho, por exemplo, e a gente vê uma representação muito grande de dor em alguma parte do joelho, que impede a pessoa de conseguir andar bem, porque ela não sabe o que ela vai decidir na vida e tal, né? Então essa é mais a parte do Rafa, nessa questão da avaliação mais subjetiva dos sintomas. Eu não sou tão bom nisso, eu aprendo muito com o Rafa, porque você tem a visão da medicina chinesa, né, que eu acho que traz muito disso pra gente, dessa questão simbólica. Traz bastante. Pra gente. Legal. Mas é isso, a gente entra, né, nesses aspectos da consciência, né? Isso tudo é consciência, né? E aí a gente vai fragmentando e entendendo por partes, porque isso também ajuda muita gente. Então a nossa face tem consciência, as nossas células, os sistemas. Então um órgão, né, tem a consciência do órgão, tem a consciência integrada, né? Então a gente tem aí várias formas de enxergar essa consciência. Então me fala uma coisa, Rafa, eu tenho uma pergunta para você que eu tava pensando aqui. Bert Hellinger, assim como o Jung, o Freud, foram caras que lá atrás formularam teorias e criaram seus tratamentos embasados nessa questão do consciente e inconsciente, né? Porque a gente sofre influências de pulsões do inconsciente ou de questões que vêm geracionais pelo inconsciente coletivo, pela família. E assim, imagina que você é o cara que está formulando uma teoria hoje, como o Bert Hellinger formulou lá atrás, e você trabalha com constelação familiar.
Com esse conhecimento que a gente vem adquirindo nos últimos anos, com os avanços da ciência, você conseguiria pensar em alguma coisa diferente dentro do que você trabalha? Porque a gente adota certas ferramentas de trabalho, certas técnicas para trabalhar, como você mesmo falou, e a gente acaba adaptando para a nossa realidade como profissional, né? A gente não simplesmente adota uma ferramenta e começa a usar ela só porque ela foi postulada daquela forma. A gente vai adaptando para o nosso público, para as coisas que a gente acredita dentro da nossa experiência, que a gente estudou, para a ciência atual. Então, o que você mudaria assim, na constelação familiar se você fosse mudar? O que você mudou, né? O que você acha que avançou no sentido de que você faz hoje dentro desse conhecimento que o Bert Hellinger talvez não tinha pensado na época dele? Olha, essa é uma pergunta tanto quanto auspiciosa, assim, tanto quanto complexa. De uma resposta, é uma pergunta complexa para uma resposta mais complexa, tá? Eu vou começar falando primeiro, explicar um pouco sobre a teoria do Bert Hellinger, fazendo até uma correlação com as teorias do Jung, porque elas se conversam muito. E o Bert Hellinger, na formação dele, o Bert Hellinger estudou, você pode imaginar assim, ele estudou com quase todos os da época, assim, com as referências. Então ele estudou com Jung, né, ele estudou com a Gestalt, ele estudou várias áreas da psicologia, né, ele fez vários cursos, e ele também ele trazia muito da história dele, como, né, porque inicialmente ele foi padre, né, depois do processo de guerra, que ele foi obrigado a participar, mas depois, quando no processo dele de padre, ele ficou muito tempo na África, nas tribos Zulu, e lá tinha muito a prática das tribos Zulu em relação a fazer trabalhos em grupo, e depois ele estudou também o psicodrama, ele estudou várias terapias de grupo, aprendeu com vários profissionais que usam. E ele fazia muitas práticas de grupo mesmo, e essas práticas de grupo usando psicodrama, fazendo com as questões com a família, e ele usava bastante, até que ele começou a perceber, conforme membros faltaram da família, ele começou a perceber que aquilo era possível ser representado, né, quando a gente fala representado, de uma outra maneira. E aquilo entrava, né, a pessoa trazia as representações, uma outra pessoa que não conhecia a família, e era notado pelas pessoas da família, que falava, nossa, mas como que ela tem essa informação se ela nem conhece a gente? E aquilo que foi construindo, né, aí o Bert Hellinger começou a perceber, e daí surgiu essa construção que é hoje a constelação familiar sistêmica, ou constelação sistêmica. Só que o que acontece? Então, a gente trabalha, né, você fala das consciências, então o Jung, ele traz na teoria dele o consciente, que é a percepção presente que a gente tem das coisas, como agora, por exemplo, que a gente está aqui percebendo o que a gente está fazendo. Aí ele tem o inconsciente, e no inconsciente ele divide em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal são aquelas questões que já foram vividas pelo consciente, mas que foram reprimidas. Então tem situações, são memórias reprimidas, são traumas, tem outras questões, né? Então eu não vou aprofundar aqui, mas enfim, esse inconsciente coletivo são questões que estão reprimidas, questões que estão ali guardadas e que foram de alguma forma esquecidas esquecidas no consciente, mas continuam ativas no organismo, mas para uma certa proteção. E aí tem um inconsciente coletivo do Jung, que aí é um inconsciente compartilhado por todos, que aí ele chama dos arquétipos, né? Então ele fala muito dos arquétipos, que é uma coisa de espécie. São as ressonâncias de espécie, né? Por que você tem esse comportamento e um outro ser humano começa a ter um comportamento parecido? E a gente observa isso também muito nos animais, que tem algum inconsciente ali, um arquétipo, né? Então qual que é o arquétipo daquela espécie? Quer dizer, se você olha o comportamento das espécies, então você olha uma formiga, por exemplo, a formiga em qualquer lugar que você for no mundo, elas se comportam da mesma maneira, no aspecto do arquétipo, que é o quê? Proteger o formigueiro, armazenar a comida. Então elas se comportam, né, da mesma forma. Então esse é o inconsciente coletivo que o Jung traz desses arquétipos e corrobora
com todos. Na constelação familiar, o Bert Hellinger traz isso como esse consciente é a consciência pessoal. A gente tem uma consciência pessoal que atua em prol da individualidade, do indivíduo. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me proteger como indivíduo. Então eu vou ter as minhas atuações, os julgamentos, a consciência pessoal, que é exatamente consciente. Aí, dentro de um aprofundamento da descrição do consciente, tem o ego. Para o Jung, ele coloca as personas também, as máscaras, e, enfim, e ali é muito parecido. Aí depois vem na constelação a consciência coletiva ou de grupo, que ela vai fazer o quê? É uma consciência que se preocupa em proteger um sistema, um grupo. E ela não vai se preocupar com o indivíduo em si, mas sim com o sistema. Que são essas memórias que a gente tem no nosso inconsciente pessoal, que são as memórias reprimidas, as memórias que nos protegem e que faz o quê? Faz a gente adotar posturas inconscientes, comportamentos inconscientes, mas que vão fazer o quê? Que de uma certa forma vão proteger aquele grupo, vão proteger aquele ambiente, que seja um grupo familiar, que seja um grupo, sejam amigos, não importa, é um grupo, é um sistema. Que é exatamente o inconsciente, o inconsciente pessoal do Jung. Então são memórias que a gente tem no nosso inconsciente que vão de alguma forma trazer comportamentos que a gente está se comportando de uma maneira que a gente não sabe por quê. Então porque está nesse inconsciente pessoal, nesse inconsciente coletivo que é da constelação familiar. E aí na constelação familiar tem a consciência, desculpa, eu falei inconsciente coletivo, não, na consciência coletiva. E aí tem a consciência espiritual, que ela foi desenvolvida mais para frente nas observações fenomenológicas que o Bert Hellinger foi fazendo e compreendendo através da prática. E ele entendeu essa consciência, que ele chamou de consciência espiritual, que é uma consciência compartilhada por todos, que é exatamente o inconsciente coletivo do Jung, assim, é muito parecido, que é uma consciência que todos nós compartilhamos como seres humanos no arquétipo do conhecimento, que a gente tem um chamado, a gente tem um movimento, algo nos impulsiona para fazer alguma coisa que a gente chama de propósito, a gente chama de missão, a gente chama de, sei lá, do que é o nome, mas que a gente sente internamente e que faz muito sentido na nossa vida. Então, é algo que nos traz sentido, que é exatamente assim, é algo dividido, né? Algo compartilhado, dividido não, compartilhado por todos, que seria a consciência espiritual, tá? Falando em termos de comparação, a gente pode trazer muito essa comparação. E aí o que a gente faz com isso numa constelação? A gente vai para uma observação e a gente vai entender através da observação o que está acontecendo. E aí existem leis que nos ajudam a trazer um sentido. E essas leis dentro da constelação, o Bert Hellinger nomeou como do pertencimento, que todos merecem pertencer. E isso é muito da consciência coletiva, da consciência espiritual mesmo, que é o inconsciente coletivo compartilhado. Todos querem pertencer. Desde o primeiro momento que a gente nasce, que a gente está lá na barriga, um dos maiores sentimentos que a gente tem, que causam muitos problemas na vida, é eu quero fazer parte. É o pertencimento. A outra é a troca, é o dar e receber. São as trocas que a gente tem na vida. Quando a gente vai fazer trocas, parcerias, quando elas são justas, elas crescem. Quando elas são injustas, elas vão se desfazer. Elas, de alguma forma, vão criar problemas. E a gente tem a hierarquia, que é hierarquia ou precedência, que é uma ordem natural daquele, assim, no sentido de quem vem antes gera o que vem depois. Então é uma ordem de geração. E aí ela é muito comparada como uma nascente que começa lá no alto e vai crescendo e formando riachos, rios, até chegar no mar. É como se a gente dissesse assim, numa hierarquia, a gente precisa dessa descida para quê? Para uma cascada formar outra. Então a gente recebe esse fluxo energético antepassado, que são as nossas memórias que a gente carrega nos nossos genes e vem também por epigenética, e a gente se molda e a gente manifesta as coisas por adaptação biológica. Então seria isso a hierarquia. E a gente tem uma outra lei, que é a lei do assentimento, que é dizer sim à vida. Então quando a gente diz sim à vida, a gente dá fluxo para ela.
eu aceito esse processo e vou me desenvolver. Por exemplo, uma das questões do assentimento que a gente observa muito é a procrastinação. A pessoa que diz não à vida procrastina, né? Ela começa e para, ou ela vai empurrando com a barriga. Isso é muito do dizer não à vida. E na atualidade, o que eu poderia dizer que né, como a sua pergunta aí trouxe, então eu queria só explicar um pouco do conceito, para poder dizer assim, hoje, o que eu faço diferente, né, com o conhecimento das constelações, mais todo outro conhecimento que eu venho adquirindo ao longo dos anos em outras técnicas. O que eu faço diferente hoje dentro das constelações é mudar eu mudo a fala, eu mudo a forma de compreender o que quer dizer o que o Bert Helling ensinou, porque os tempos são diferentes. Então, na época, tudo bem que o Bert Helling ele faleceu mais recente, eu não lembro agora se foi 2016 ou 2017, alguma coisa assim, mas ele vem da época, né, antes da Segunda Guerra, né? Então ele né, é bem antigo, e dentro de todo o processo que ele formou, as coisas aconteceram de uma forma, tanto que ele traz muito conhecimento sobre a questão de muito assim, de quando a gente fala de assassinatos, né? Porque e o quanto um agressor ele se torna parte desse campo familiar. Por quê? Porque na história dele, né? E depois quando ele constelou, a maioria das pessoas que ele constelou, alguém da família participou, né, do processo da Segunda Guerra. E hoje a gente tem outras coisas, outras questões no Brasil, por exemplo, são outros tipos de família, são outras questões que a gente também aborda. Então o que eu trago como uma mudança, e não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas o que eu trago como uma mudança no que eu faço hoje com a constelação familiar é muito trazer a observação, e eu não me prendo às regras ou aos ensinamentos que eu aprendi sobre a constelação. Por quê? Porque ela é muito aberta para entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, o fato, por exemplo, numa constelação, quando você coloca assim, que a pessoa está olhando para o chão, normalmente ela está olhando para alguém morto, para alguém que morreu. Mas não é necessariamente isso. E aí, na nossa realidade, por exemplo, no Brasil, muitas vezes não é. Eu observo isso quando eu estou nas práticas. Então eu não determino que é alguém morto. Eu simplesmente observo e vejo o que acontece. Até que pode ser que se revele alguém morto ou não. E aí a gente vai vendo as coisas. Então eu trouxe muito para a adaptação da linguagem. Do que é essa linguagem. Qual é a linguagem que a gente vai usar? Porque você vai falar assim, vou fazer uma questão de casal. Hoje, nos tempos modernos, quando a gente fala casal, a gente está falando de casais. E a gente não está dizendo nada de homem e mulher. E às vezes muito nas falas e nas escritas vem muito falando homem e mulher, mas os casais, né, e as relações. E a gente compreender isso numa profundidade do aspecto da energia do masculino, do aspecto da energia do feminino que existe em todos. E aí a gente vai moldando e colocando esse processo para uma construção. Então, o que hoje eu mudei, na verdade já mudei, é me destituir de regras e trazer método, né? Então, existe sim o estudo, um método que é entender o que são as consciências e as leis. E nessa base eu desenvolvo. Como eu faço no Theta Healing, como eu faço na medicina chinesa. A medicina chinesa que eu pratico, a acupuntura que eu pratico, não é a acupuntura que você vai ver de forma tradicional. Eu peguei o conceito e modulei de acordo com aquilo que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo, porque eu acho que é isso, a consciência é essa, tudo é mutável e vai sendo melhorada dentro da nossa realidade, dessa consciência pessoal, desse consciente. Eu acho que, traduzindo em 2 palavras o que você falou, eu acho que é uma coisa que a gente vem fazendo de maneira geral dentro da fisioterapia, avaliando quantas técnicas são importantes para o nosso dia a dia, que é ser menos determinista e mais adaptável.
né? Principalmente menos determinista, eu acho que essa é a palavra, porque naturalmente o ser humano é adaptável. É que às vezes a gente bloqueia um pouco isso por achar que determinada técnica é muito boa e vai trazer todas as soluções, e de repente o tempo mostra que não. Então a gente tem que ser mais adaptável, a gente tem que voltar a ser mais adaptável, porque essa é a natureza humana, é ser adaptável. Nossa biologia é extremamente adaptável, isso que nos possibilitou permanecer como espécie, né? E se desenvolver como espécie dominadora, entre aspas, né? Se você for analisar em relação à natureza. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Isso é uma outra discussão. Para o mundo talvez não seja tão bom, mas também é uma outra discussão. Enfim, mas essa discussão vai muito longe. E só para concluir essa parte, eu queria dizer, a gente já está finalizando aqui o episódio, vamos trazer uma conclusão, mas antes eu queria trazer uma frase que eu ouvi, agora eu anotei de algum lugar, eu não vou lembrar se foi no podcast que eu ouvi ou de algum texto que eu li, mas ele trouxe... A pessoa que escreveu foi muito assertiva. Ela falou assim: não importa seu nível de conhecimento sobre o assunto, você está fazendo suposições. Perfeito isso. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. E trazendo para a nossa prática, o quanto você acha assim, que é importante, porque a gente estuda psicossomática, a gente traz a abordagem da psicossomática para a nossa prática. Eu na fisioterapia, você na acupuntura, também faz parte desse trabalho da constelação familiar. Então, assim, o quanto você vê como importante esse estudo da consciência para a nossa prática, né? O quanto isso influencia a nossa prática. Então, o que eu vejo que o estudo da consciência, ele vai trazer para a gente compreender que a consciência como um todo, ela é uma coisa que engloba tudo, né? Tudo está englobado na consciência. Então, se a gente pensar dessa forma, nós poderíamos trazer na prática essa união, o englobar, que seria para o Jung, que ele falava muito da individuação, que é o consciente e se tornando consciente do inconsciente, né? Que é essa junção. Então, na prática, o que eu digo é que é muito melhor se a gente se abrir para se unir. E quando a gente fala isso de forma externa, que são entre todas as técnicas e coisas que a gente juntar forças, como a gente faz e construir o Cura pelo Hábito, por exemplo, como também internamente. Então, para a gente sempre trazer aqui, sempre que tem algo que incomoda, físico, quando a gente observa, e normalmente o incômodo a gente observa pelo físico, né? Normalmente, né? Mas tem também o psíquico que a gente vê, sempre a gente buscar o aspecto oposto. Então, se eu tô com uma questão emocional, eu também buscar o aspecto físico. Tem algum aspecto físico? Tem. Você vai encontrar. E a mesma coisa, quando a gente está com o aspecto físico, encontrar o aspecto emocional ou oculto, que não é físico, vamos colocar assim. Então, e como fazer isso? Buscando ajuda multidisciplinar. Então, assim, a gente busca ajuda daqueles que cuidam da parte física e daqueles que cuidam da parte que não é física. E só um adendo, a função da terapia integrativa, e aí quando eu falo integrativa pode ser a acupuntura, pode ser a Theta Healing, pode ser a constelação, a hipnose, tem muitas, né? Não vou citar, mas tem muitas. Mas a função das técnicas integrativas basicamente é explorar as memórias inconscientes que estão trazendo uma interferência negativa para a nossa vida. Seja essa interferência se manifestando através do físico ou do oculto, daquilo que não é palpável. Complementando o que você falou, eu queria até deixar de forma mais simples possível para as pessoas, que se você já parou algum dia na tua vida para pensar de onde está vindo um sintoma, se tem a ver com alguma
algum hábito seu, se tem a ver com alguma coisa que você comeu, se tem a ver com algum horário do dia específico, se tem a ver com algum exercício que você fez, você já está tentando entender qual é a questão subjetiva daquilo, né? Se você já está tentando se conscientizar mais do que pode estar gerando esse processo, se você parou para pensar, pô, eu passei por uma situação de estresse aqui, será que isso influenciou nesse sintoma? Você já está, em alguma medida, buscando essa consciência. Então, a gente se aprofundar nisso é essencial para a gente entender melhor de onde vêm as doenças, porque se a gente continuar só com uma linha que é determinista, que é só voltada para o físico, como a ciência ainda é hoje, sempre a gente vai ter essa sensação de que está faltando alguma coisa. Se a gente aprofundar o nosso conhecimento e conseguir conciliar a ciência da forma como é feito hoje, com as teorias que estão evoluindo em relação à consciência, quem sabe algum dia a gente vai chegar a entender realmente se isso está de alguma forma fisicamente no nosso corpo, ou até os estudos da física quântica vão evoluir, vão ajudar a gente nisso, a neurociência vai evoluir, vai ajudar a gente nisso, a gente ainda não sabe, infelizmente. E a melhor forma da gente ir evoluindo e aprendendo é a gente parar de brigar, brigar no aspecto, eu não falo brigar no sentido assim de briga mesmo, né, de dizer assim, isso não serve, isso é charlatanismo, isso vocês estão sendo rígidos, e a gente se unir nesse aspecto de falar, não, vamos brigar por provar, por mostrar, né, por crescer. Então eu acho que o melhor é sempre o melhor caminho. Então a gente como seres humanos se unir, né? Isso é muito, muito importante. Tem até um exemplo de uma tribo, né? Só pra gente finalizar, tem um exemplo numa tribo africana que os caras chegaram, não sei, o pessoal chegou e tinham muitas crianças e falou para as crianças assim, ó, vocês vão apostar uma corrida e quem chegar primeiro leva todo aquele pote de doce. E aí essas crianças se abraçaram, unidas, assim, todas se abraçaram e foram todas juntas. Ubuntu. E elas chegaram juntas e dividiram os doces. E numa vila, eu acho que, não lembro que vila que foi essa, um jogador de futebol, ele viu algumas crianças jogando e elas estavam sem chuteiras, sem descalças, né? E ele foi lá, mandou comprar chuteiras e foi entregar. Aí quando ele chegou lá e foi entregar, além daquelas, como surgiram um monte mais, assim. E aí, o que aconteceu? Eles foram jogar, e aí o que elas fizeram? Várias ficavam com uma chuteira e dava outra para quem não tinha. E aí depois esse jogador falou assim, mas por que você ficou com um pé descalço, né? E aí elas respondiam, não, mas eu não tô com um pé descalço, eu tô com um pé calçado. Porque como ela estava com uma perna, ela não precisava da outra. E se outra não tinha, então ela podia compartilhar. Então isso é a prova do quanto a gente pode, através do compartilhar, a gente crescer e ser melhor. Legal, Rafa. Queria trazer uma conclusão, inclusive trazendo um pouco aquela questão da chimpanzé que tiraram a área do córtex relacionada à visão. A conclusão que você vai chegando com isso, é lógico que não é nada determinado já, mas é que existe algum tipo de consciência a mais, alguma forma, alguma conexão a mais no nosso cérebro que faz com que a gente enxergue sem os olhos. E essa é a tal da intuição que as pessoas falam. A gente sabe que isso existe, já tem ciência mostrando isso, a gente ainda não sabe aonde está no cérebro, a gente não sabe se a gente vai achar no cérebro isso, mas isso fica para uma próxima discussão. E nem discussão. Explicar o que é, né? Vai ficar para uma próxima discussão, talvez daqui a muito tempo. Tá bom? Então é isso, então tá bom, muito obrigado. Valeu, obrigado, Rafa. Cláudio, obrigado, pessoal. Valeu pela audiência. Até a próxima. Segue os links aqui embaixo, tem muito conteúdo para vocês e até a próxima.